eu quero um projeto elétrico da casa de vocês, né? Então aí todo mundo vai fazer um projeto elétrico da sua casa para mandar para mim. Vocês estão vendo minha tela aqui? Estou sim, LP. Sim? Olha só, pessoal. Então, ó, seguindo, né? Nos passos aqui que a gente, quando a gente vai fazer um projeto elétrico, tá? Então, olha só, pessoal, quando a gente vai fazer o projeto elétrico de um, quando a gente vai fazer o projeto elétrico de um galpão, né, de um lugar industrial, a gente começa o projeto elétrico pelo método Lumens, tá? Então, eu vou fazer o galpão de um hospital, eu vou fazer o projeto elétrico de um hospital, de um centro cirúrgico, né? De uma marcenaria, de um escritório de advogados. Então, normalmente, quando a gente vai fazer um projeto elétrico desse tipo de estabelecimento, né? A gente começa o projeto elétrico pelo método Lumens, né? Fazendo o projeto da iluminação, né? Normalmente, quando a gente vai fazer o projeto quando a gente vai fazer um projeto residencial, tá? Dificilmente a gente aplica método Lumens para residência, tá? Não é necessário, tá, pessoal? Quando a gente vai fazer residencial, a própria norma NBR 5410, ela já prevê a carga de iluminação para residências, né? Para instalações de baixa tensão. Então, normalmente, quando a gente vai fazer instalação para casa, a gente começa ali já com a norma, né? Fazendo aquilo que a gente chama de que é o primeiro documento e um dos documentos mais importantes que a gente tem, que é o quadro de previsão de carga, né? Então a gente já aprendeu método Lumens, quadro de previsão de carga, né? Depois que eu fiz o quadro de previsão, eu faço a divisão eu faço o cálculo da demanda, né? Porque olha só, a carga prevista e a demanda são coisas diferentes. LP, como assim? Né? Ó, o quadro de previsão de carga, né? É a carga que você vai ter na casa toda, em cada ponto. A demanda, pessoal, tá? Dificilmente você vai ligar todos os equipamentos elétricos da sua casa ao mesmo tempo, né? Então a demanda tem aqueles fatores de utilização G1 e G2 que a gente aplica, né? As minhas potências totais para fazer o cálculo da demanda. Então, ó, seguindo no passo do projeto elétrico, né? Projeto Lumens, projeto de iluminação, quadro de previsão de carga, cálculo da demanda, o próximo passo, né, que a gente vai preencher é fazer a distribuição de carga. Então, vamos lá. Pessoal, como assim distribuição de carga, né? Antigamente, tá? Em casas mais antigas, por exemplo, a casa da minha avó é uma casa muito antiga, né? Ela tem 50 anos, a casa. Apesar de passar por reformas, eu acho que o projeto elétrico não foi muito reformado, né? Então a casa da minha avó não tem nem quadro de distribuição, né? Toda a casa é uma instalação elétrica só, tá? Hoje em dia, pessoal, por questão de segurança e praticidade, a gente não faz mais isso, tá? A gente pega a nossa instalação e divide ela em vários circuitos. Então é o próximo passo, tá? Depois que a gente faz o quadro de previsão e o quadro e calcula a demanda, né? A gente vai fazer agora o quadro de distribuição de cargas, tá? Também chamado como etapa de divisão em circuitos, tá? Então é isso que eu vou começar a tratar com vocês hoje. Vamos lá então, né? Olha só, pessoal. Antes da gente entrar em divisão de circuito, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre locação de pontos elétricos, né? ALP, como assim? O que é locar pontos elétricos? Bom, é decidir, né, aonde que vão ficar os meus pontos elétricos, ou seja, né, em que localização espacial da minha casa eu vou distribuir as minhas tomadas de uso especiais e iluminação, né? Então, olha só, eu tenho aqui a minha casa, né, ó, através, né, da planta baixa, a gente consegue fazer o quadro de previsão de carga, né?
Depois de fazer o quadro de previsão de carga, a gente calcula a demanda, né? E aí, lá no meu quadro de previsão de carga, né? Por exemplo, a gente calcula, né? A gente prevê 4 pontos de tomada para a sala, né? Mas olha só, 4 pontos de tomada para a sala podem ser 4 pontos aqui, ó, um do lado do outro. Ó. Pronto, ó. O que está previsto no meu quadro são 4 pontos de tomada. Eu loquei esses 4 pontos de tomada um do lado do outro. Pessoal, isso daqui tá certo? Tá errado? Tá? De novo, quando a gente fala de projeto elétrico, tá? Não existe, quer dizer, existe o que vai contra a norma, né? O que está contra a norma é errada. Todo o restante, né? Tudo aquilo que está de acordo com a norma, existem decisões mais inteligentes e decisões menos inteligentes, né? Me explicando, você pode pegar, se o seu quadro de previsão de carga prevê 4 tomadas para a sala, né? Você colocar 4 tomadas uma do lado da outra, debaixo da janela, por exemplo, né? Talvez não seja a decisão mais inteligente, né? Agora você colocar ela onde vai a televisão, né? Colocar uma do lado do sofá para carregar celular ou para luminária, aí já se torna uma decisão mais inteligente, tá? Então, olha só, pessoal, locar os pontos da planta, tá? Ele deve distribuir ao longo dos cômodos, tá? O projetista, quando ele vai fazer essa locação, tá? Ele tem que estar, ó, ele tem que estar atento a algumas recomendações, tá? Primeiro, pessoal, a gente vai começar a locar os pontos, tá? Ele é o primeiro passo do último documento que a gente vai ter, que a gente chama de planta elétrica, tá? Que é a minha planta baixa com toda a minha ligação elétrica nela, tá? Então, olha só, a gente deve fazer a representação desses pontos na planta baixa, tá? Seguindo, tá, pessoal? A simbologia da norma 54486, tá? Que é a norma, ó, de símbolos gráficos para instalações elétricas prediais, tá? Pessoal, a gente tem que observar o projeto arquitetônico e o projeto estrutural, tá? Para a gente evitar ponto elétrico, né? Sobre estruturas, pilares, vigas, tá? Que interfiram. Então, ponto elétrico do lado de onde vai passar cano, né? Água e eletricidade não conversam muito bem. Então, a gente tem que tem em mãos também os outros aspectos técnicos da planta, tá? Então, onde ficam as vigas, né? Você não vai colocar uma tomada em cima de uma viga, né? Porque furar uma viga é muito custoso e compromete a casa, tá? Tentar, ó, observar o layout do projeto, né? Então, olha só, a gente está aqui com uma sala cheia de arquitetos, né, pessoal? O layout então, o bom das tomadas é que elas fiquem perto de onde elas forem necessárias, né? Então, conversar com o arquiteto ou com o dono da casa, né? Onde você pensa em pôr a TV, aonde que vai o sofá, aonde que vai a cama, né? Colocar hoje em dia com o celular, colocar a tomada perto da cama, se faz muito necessário, né? De preferência uma de cada lado. Então, ó, tudo isso faz parte de observar o layout da planta, né? Então é aquilo, não tem certo nem tem errado, mas tem algumas recomendações, tá? Distribuir as tomadas, ó, de maneira uniforme, tá? Pessoal, tomadas normais, tá? A gente usa ela no que a gente chama de, ó, nível baixo, tá? Normalmente 30 centímetros do chão, tá? Então, as tomadas, pessoal, elas têm duas alturas, tá? As tomadas baixas, médias e altas, tá? Então, olha só, deixar ela sempre uma tomada de uso geral, ela tem que estar no mínimo a 30 centímetros da altura de uma mesa, né? Então, se tem uma bancada, coloco ela a 30 centímetros da bancada. Então, a gente sempre se ligar nesse conto. Que uma tomada de uso específico tem que ficar no máximo em 1,5 m do aparelho que vai utilizar, né? Então, se eu vou colocar uma tomada para
para um forno elétrico, né? Essa tomada tem que estar distante do forno elétrico 1,5 m mais ou menos, no máximo, tá? Então, olha só, pessoal. Então, olha aqui. Ó, por exemplo, a gente tem essa casa aqui, né? Que a gente já viu, ó. A gente está utilizando essa casa de exemplo para desde o começo, né? A gente está até aqui no final a gente vai ter um projeto para esse pequeno apartamento, né? Ó, aqui, ó, o quadro de previsão de carga que a gente já montou para essa casa, né, pessoal? E agora a gente vai pegar aqui, ó, e vai começar a montar a planta elétrica, tá, pessoal? A planta elétrica, ela é um documento que a gente vai montando ao longo de todo o projeto elétrico, tá? Ou seja, cada quadro e cada documento que a gente vai aprendendo agora vai adicionando elementos à planta elétrica, tá? E lá no final você vai ter a planta elétrica. Então vamos lá, olha só, pessoal. A gente tem aqui, ó, o quadro de previsão de cargas que a gente montou para ela, né? Dito isso, ó, pessoal, por exemplo, ó, no meu quadro de previsão de carga, previu 2 pontos de iluminação na sala e 4 pontos de tomada de luz geral para a sala, né? Tudo isso é previsto no quadro de previsão. Então, a gente vai ter que vir aqui na sala, ó, e a gente vai ter que alocar 2 pontos de iluminação e 4 pontos de tomada, tá? Então, ó, aqui na minha sala, a representação. Pessoal, essa representação tem que seguir algumas normas, tá? A norma 5444, tá? Então, olha só, pessoal. O que cada um desses elementos significa na norma, tá? Pessoal, essa caixinha aqui, ó, tá? Presa na parede, ela é o quadro de distribuição de força, tá? Quando ela é meia pintada, ela é o quadro de distribuição geral. A gente já vai falar dele, do quadro de distribuição geral, tá? Se ela for toda pintada, ela é o quadro parcial. Então, a LP, quadro de luz é aquele quadro onde tem todos os interruptores, né? Todos os disjuntores da minha casa. Isso mesmo, né? Então, eu vou representar ele no meu projeto elétrico com essa simbologia, tá? Se ele for embutido, ó, a gente coloca ele dentro da parede. Pessoal, eletroduto, tá? Isso daqui a gente vai ver mais para frente. Eletroduto a gente também conhece como conduíte, tá? É aquele cano por onde passa a fiação elétrica dentro da parede, tá? Ó, se ele for um eletroduto embutido na parede ou no teto, é uma linha cheia, tá? Se for embutido no piso, é uma linha pontilhada, tá? Telefone e tubulação de campainha tem símbolos próprios, tá? Interruptor, pessoal. Interruptor, ele é uma bolinha, tá? Se ele é um interruptor único, ele é uma bolinha branca, né? Se ele é aquele interruptor three-way, que a gente vai entrar em detalhe nele, tá? Mas é aquele interruptor que você pode acender de um lado e apagar do outro. Todo mundo sabe de qual interruptor que eu tô falando? Isso daí é o paralelo, né, LP? Isso, paralelo ou three-way. Então, toda vez que você colocar um paralelo, ó, você coloca uma bolinha pintada. Se ele for interruptor simples, é uma bolinha branca, né? Interruptor de 2 seções, aquele interruptor que tem 2, de 3, né? De 4. Interruptor intermediário com 4-way, tá? Então, um interruptor é paralelo, outro não, tá? Botão de minuteria, esse aqui é um botão temporizado, tá, pessoal? Dificilmente a gente entende, ó. Botão de campainha, tem esse símbolo aqui, tá? Então, tudo isso é simbologia. Eu espero que vocês decorem a simbologia? Claro que não. Ninguém precisa decorar, né? A gente está em 2021. Já passou a fase de decorar símbolo, né? Quando vocês forem usar, vocês têm total capacidade de conferir a norma, tá? Só digitar norma para simbologia elétrica no Google, que aparece o primeiro link que você tiver lá, vão estar todos os símbolos à sua disposição, né? Só estou apresentando aqui para vocês, pessoal. Tomada, né? Qual que é o símbolo da tomada? Pessoal, a gente tem 3 tipos de tomada. Tomada baixa, tomada média e tomada alta, né? Tomada baixa, pessoal, é aquelas tomadas que ficam mais ou menos a 30 centímetros do chão.
Tomada média fica 1,30 m, né? E tomada alta fica entre 1,80 m e 2 metros do piso, né? Pessoal, cada tipo de tomada é padrão, tá, pessoal? Ah, LP, minha casa eu vou construir uma tomada com 1,15 m. Tá? Vai estar fora de padrão, né? Ninguém vai te proibir, mas vai estar fora de padrão, tá? Por padrão, pessoal, a gente trabalha com tomadas médias, tomadas baixas, médias e altas, né? E cada uma tem um símbolo específico, né? O símbolo, ó, toda tomada é um triângulo, ó, é uma setinha com um triângulo. Se for um triângulo vazio, né, um triângulo sem pintura, é uma tomada baixa. Se for um triângulo meio pintado, é uma tomada média, e se for um triângulo totalmente pintado, é uma tomada alta, tá? Então, olha só, além da gente colocar o triângulo, a gente escreve, tá? Pessoal, para tomadas, ó, para tomadas padrões de 100 VA, a gente não precisa escrever nada, tá? Só colocar o símbolo. Para as tomadas mais fortes, né, acima de 100 VA, a gente coloca a potência dela também no projeto elétrico, tá? Ó, LP, o que era aquilo ali? 3, 3 e 5? Ah, isso daqui é o circuito elétrico que aquela tomada tá? Quando a gente vai falar de circuito hoje ainda, tá? Mas a gente representa também qual que é o circuito que aquela tomada faz parte, tá? Ó, pessoal, tomada de luz no piso, tá? Então, quando você põe uma tomada de luz no piso, esse é o símbolo, tá? Saída para telefone é um triângulo invertido, tá? E tomada para rádio e televisão é uma bolinha, tá? Hoje em dia a gente já não vê mais saída para telefone e nem tomada para rádio em casa, tá? Pessoal, ponto de luz incandescente no teto, tá? Ponto de luz é uma bolinha, tá? A gente representa por uma bolinha, tá? Se for aquelas luzes embutidas, a gente coloca uma bolinha, uma rosquinha, ó, tá? Todo mundo sabe, hoje em dia não, né? Faz muito tempo. É normal o pessoal rebaixar o teto assim com gesso e colocar as luzes embutidas. Todo mundo já viu desse tipo? Demais. Já vi, já. É demais, né? Então, esse daqui é o símbolo de ponto de luz embutido, tá? É uma rosquinha. Ponto de luz comum, desses que sai, né? Que a lâmpada sai do teto, você rosqueia ela, é uma bolinha. Ponto de luz embutido é uma rosquinha, tá? Pessoal, aquelas... Oi. Vamos supor, tem um projeto elétrico, ele tá pronto. Aí foi lá, assinou, tudo belezinha. Aí depois vai fazer uma reforma. E aí vai fazer esse tipo de rebaixamento aí, colocar a luz em sanca e tal. Tem que reformular o projeto tudo? Cara, não, tá? Vou falar para você assim que o correto é mesmo, mas na prática não, tá? Você vai mudar a luz das teto da sala, não precisa, tá? Na prática não precisa. Sim. Eu pergunto que, na verdade, cara, nem é difícil você ver uma casa que o cara pede para fazer um projeto elétrico ainda, né? Sim. É um atraso, né? Uhum. De Brasil ainda, mas essa é uma grande verdade. Nem às vezes o estrutural, né? Às vezes o pessoal dá tanta importância. Eu falo por conta disso, entendeu? O elétrico é difícil. É só difícil. Casa mesmo de alto padrão que o pessoal acaba usando. Cara, é verdade. Você falou uma verdade. Até normalmente no Brasil o pessoal nem faz projeto elétrico para casa. Isso é uma razão, tá? Mas é um diferencial, tá, pessoal? Projeto elétrico, e vocês vão ver um projeto elétrico que segue todas as normas, fica muito bom. Mas, cara, geralmente é o pedreiro que já passa os cabos tudo também, né? Cara, já tá acostumado. É um pedrecista. É, por aí. E eu acho que deve ser só para, por exemplo, quando é apartamento, prédio, né, construtora, essas coisas. Cara, construtora que vai fazer condomínio de prédio, isso aí, com certeza eles têm que apresentar um projeto elétrico. Se for ver para residencial, cara, e eu vou falar para você que mais casa de alto padrão também se faz projeto elétrico, né? Você pega a casa em condomínio fechado, essas casas de alto padrão. Por que faz, cara? Porque é inteligente você fazer, sabe? Você faz um ambiente muito mais seguro.
Muito mais E seguro. você tem noção de valores, LP? De um projeto elétrico? Depende da metragem da casa, né, cara? Mas, Cara, ó, em média, mais ou menos, aqui em Poços, para ter uma noção, no geral, só para você, fica entre 13 e chega a ser até 22, 20 e pouquinho, um metro quadrado do projeto. Mais ou metro menos quadrado isso. do projeto, né? Então, não é caro, cara, se for pensar, né? Vamos pôr uma casa de 100 metros quadrados, a 13 é R$ 1.300, né? Eu ia falar numa média de 2.000 para uma casa comum, é mais ou menos isso, né, Pablo? Não, é mais ou menos isso. Assim, só um comentário. O que às vezes o cliente não vê é por conta que a elétrica, cara, é tudo embutido, tá tudo Tudo lá passado embutido, né? e você não vê aquilo ali. Então o cara não agrega valor naquilo. Com certeza. Diferentemente, assim, tem gente que gasta 200 conto no metro quadrado de um porcelanato, mas não faz uma instalação elétrica que vai custar, no geral, não custa às vezes nem 10% do valor da obra, custa 5, 3. Então, é Em muito na média, onde você. em média é 4, cara. A Então, parte elétrica é 4% do valor da obra. e o que que a gente mais usa? A gente usa eletricidade na casa 24 horas, né? Então, é mais 24 horas. questão de você mostrar isso aí pro cliente, cara. Aí começa a dar certo. E olha só, cara, eu falo assim, né? Que eu mudei para um apartamento mais antigo, né? Porque aqui no centro os apartamentos são muito antigos. Se liga tudo, por exemplo, se liga, a gente tá aqui, eu tô aqui, né, dando aula. Se tem uma torneira elétrica, se minha esposa liga a torneira elétrica, eu sei porque a luz começa a piscar, né? Porque era uma casa antiga, com uma instalação antiga. E hoje em dia, né, pô, tá todo mundo usando eletricidade o tempo todo, né? E então vale a pena. O valor agregado é muito alto mesmo, né? Mas isso que o Pablo falou é verdade. O cara não vê, né, cara? Tipo, a instalação elétrica está dentro da parede, né? Ele não consegue enxergar, Só vão ter mas faz noção total na hora que diferença. liga um chuveiro e micro-ondas junto, que começa a piscar e Começa a vira piscar, cai a recorrente, né? chave, Então, fica é recorrente. bem isso que o LP tá falando. É mais você mostrar pro cara, porque ele agregou, tá falando, ele agrega muito mais valor pagar R$ 200 no metro quadrado de um porcelanato do que no elétrico. Só que aí você tem que saber conversar, né? Ser um projetista, assim, e Tem que mostrar ser que é tão. vendedor um pouco, né? Sim, com certeza. É. Não, com certeza. Isso realmente, com Sem certeza. falar que essas instalações mais antigas, tudo cabo rígido ainda, né? Uhum. Cara, é complicado. Olha só, se for ponto de luz de teto, é ponto de luz fluorescente, né? Mas aquele ponto de luz de lâmpada, sabe essas lâmpadas de reator, que é essas lâmpadas mais compridinhas, né? Ó, o símbolo é um triângulo com a bolinha dentro, tá? Então, ó, esses daqui são os símbolos de ponto de luz. É claro que tem símbolo específico, tá, pessoal? Se a tua lâmpada é dicróica, tal, tem um símbolo para ela, tá? Mas é aquilo que eu tô falando para vocês, pessoal. Simbologia, né? Ninguém precisa saber de cor. A norma está aí, é para a gente consultar, tá? Então, olha só, pessoal. Aqui a gente começa a construir a nossa. A gente começa a construir a nossa planta elétrica, tá? Então, olha só, eu conversei, né? Então, ó, a primeira parte da planta elétrica é a locação dos pontos elétricos, né? Então, aonde que vão os meus dispositivos? Então, olha, lembrando que eu conversei com a pessoa, peguei o plano estrutural da casa, né? Conversei com os moradores, conversei com o arquiteto, com o engenheiro, com quem é responsável por essa casa, né? E a gente viu, né? Então, por exemplo, olha só, nessa casa aqui, a televisão vai ficar aqui e vou ter um sofá aqui e outro sofá aqui, né? Então ele pega e aloca, né? Os pontos de tomada, ó, ponto de tomada, né? Aonde vai ser útil, né? Ó, todo ponto de iluminação, ó, tem que ter um interruptor, né? Então olha só, tá vendo aqui, ó? Esses dois interruptores se eles estão pretinhos, é que eles são paralelos. Então ele abre, ó, ele acende na porta, do lado da porta tem um interruptor para ele acender a luz, né, da sala. E quando ele está saindo da sala, tem um interruptor para ele apagar a luz da sala, né? Esse interruptor aqui é do hall, né? E olha só, as tomadas, ó, tomada totalmente branca, tomada abaixo de 30 centímetros, né? Ó, essas tomadas aqui devem ser em cima de balcão, tá? Ó, em cima de balcão.
1,5 metro, né? E tomada alta, pessoal. Tomada alta, tomada de 2 metros, tá? Normalmente é tomada de chuveiro, tomada de ar-condicionado, tá? Mas a gente representa a tomada alta aqui, tá? As tomadas que não tem nada escrito em frente a ela, são tomadas normais, padrão de 100 VA, ó. Tem potência de 100 VA. As tomadas que são maiores que 100 VA, né? Então, essa daqui de 600, de 600, de 1.500, essas daqui vem com a indicação de onde que quanto que vale, tá? Então, a gente aloca aqui. E os pontos de iluminação, ó. O meu quadro de previsão previa 2 pontos na sala, né? Ó, então, vim aqui, 2 pontos na sala e 1 ponto nos demais cômodos, ó. Ele centralizou nos demais cômodos, tá? Mas, pessoal, de novo, tá? Nesse caso aqui, não tem muito certo, tem errado, tá? Tem as recomendações da norma, mas a principal recomendação da norma é tornar essa locação o mais funcional possível, tá? Deixar ela sempre o mais próximo o mais próximo de onde vai ser utilizado. Pessoal, todo mundo entendeu esses pontos aqui que eu falei sobre locação? Sim. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Então, ó, depois que que parte, né? Ó, seguindo que ó, a gente avançando no nosso projeto elétrico, né? A gente vai fazendo, né? A gente vai adicionando documentos, né? E em paralelo a gente vai fazendo a planta elétrica, tá? Planta elétrica a gente vai desenvolvendo ela ao longo de todo o projeto e no final a gente tem ela, tá? Então depois que eu faço o quadro de previsão de carga e calculo a demanda, tá? A gente já vai lá, ó, com o meu quadro em mãos, ó. Eu tenho minha planta e o meu quadro em mãos, né? A gente pode vir aqui, ó, e pode vir para a etapa de locação. Tá? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Não, né? Posso seguir? Então, olha só. Então, eu vou falar... já falei de locação, né? Eu vou falar agora um pouco, pessoal, sobre setores em uma instalação elétrica, né? Então, olha só, pessoal. Então, a instalação elétrica, ela é dividida em setores, né? LP, quais são esses setores? Então, vamos lá. A gente tem, ó, a rede da concessionária, tá? Então, ó, a rede de concessionária são os postes que passam na rua, tá? Então, olha só, a gente vai querer pegar essa alimentação para alimentar a nossa casa, né? Esse daqui, pessoal, são os setores de uma instalação, elétrica, né? Então, olha só, a gente tem aqui o ramal de ligação, né? Então, ó, começa a ser da minha responsabilidade a partir do ramal de ligação, tá? O ramal de ligação, ele é o circuito responsável pela ligação da rede elétrica pública, né, da concessionária, com a sua casa, né? Então, olha só, algumas casas têm essa ligação num poste, né? Tem um poste na frente da casa que tem essa ligação, né? Outras casas, essa ligação é direto em uma das paredes, tá? Mas pode perceber, pessoal, tem o poste na rua e saindo do poste tem um fio, né, que está entrando na sua casa, né? Seja numa parede da sua casa, seja em um poste que você tem no muro de casa, tá? Mas essa ligação entre a rua, né, e o medidor é o que a gente chama de ramal de ligação. Tá? Pessoal, o ramal de ligação é a parte do circuito elétrico que vai da concessionária até o medidor, tá? Então, pessoal, toda ligação elétrica, tá? Ela entra na sua casa por intermédio do medidor. Então, o que é esse medidor, pessoal? Esse medidor, né? Ele vai medir o seu consumo elétrico, né? Para a concessionária poder cobrar você. Então,
Então, toda vez que você consome energia, pessoal, essa energia vem da linha, né? Mas ela passa aqui pelo medidor. O medidor é um contador, tá? Que vai contando quanta energia você vai gastando para poder te cobrar depois, tá? Então, ó, ramal de ligação. Do ramal de ligação, a gente chega no medidor, tá? Pessoal, isso daqui, tá? É uma... Muita gente vai falar assim, LP, aqui em casa no medidor, né? Já tem o disjuntor aqui junto com o medidor e segue para casa e acabou, tá? Em ligações antigas eram assim mesmo, tá? Ligações mais modernas que obedecem à norma, né? Obedecem à norma 5410, do medidor, pessoal, segue um circuito único, que a gente chama de circuito de alimentação principal, tá? Então, o circuito de alimentação principal é o circuito que liga o meu medidor ao meu quadro de distribuição. Pessoal, o que é o meu quadro de distribuição? O meu quadro de distribuição é um... O meu quadro de distribuição é um elemento da minha instalação elétrica de muita importância, tá? Por quê, pessoal? Hoje em dia, tá? A gente pega a nossa casa, não é mais um único circuito elétrico, tá? A gente pega e divide ela em vários circuitos elétricos. Então, ó, esse quadro de distribuição, ele pega a minha alimentação principal, né? Então, a minha alimentação que veio da rua passou pelo medidor, e aqui ela divide, tá? Então, daí que vem o nome de distribuição, porque ele pega a energia total e distribui nos todos os circuitos elétricos que a gente tem em casa, tá? A LP, quantos circuitos eu vou ter numa casa? Isso depende, tá? Depende do tamanho da sua casa, depende da utilização, tá? O que vai nos falar quantos circuitos tem é o quadro de previsão de carga, tá? Mas em uma instalação moderna, a gente entra, tá? Toda a energia entra em casa pelo quadro de distribuição e no quadro de distribuição ela é partilhada, ela é distribuída para os N circuitos da casa, tá? Pessoal, o que é o quadro de distribuição? Tá? O quadro de distribuição, normalmente, ele é um painel embutido na parede, tá? Que você abre ele e ele tá cheio de disjuntores, tá? E na frente desses disjuntores está escrito qual que é o circuito que ele comanda, tá? Todo mundo, se eu falar aqui quadro de distribuição, todo mundo consegue enxergar? Ou não? Ó, aqui a gente tem um desenho de um quadro de distribuição, né? Mas eu deixa eu pegar aqui, ó. Pegar uma figura de um quadro real, né? Ó, quadro de distribuição residencial. Então, olha aqui, pessoal. Deixa eu pôr aqui, ó. Então, ó, tem até aqui para comprar, ó. Então, a gente tem vários modelos, tá, pessoal? A gente tem, ó, alguns modelos. A gente tem alguns modelos que são que a chave é deitada, outros ela é de lado, tá? Mas basicamente, ó, pessoal, chega aqui, ó, quadro de distribuições, ó, tá? Onde chega o meu circuito principal e aqui, então a minha energia que chega na rua, ela chega toda no quadro de distribuição e lá a gente divide ela em vários circuitos. Então olha aqui, ó, a gente tem o ponto. Então, ó, a gente pode separar ela em 4 setores, né? Ó, a rede pública, né? Então, ó, a gente tem a rede pública, que vai entrar na minha casa, ó, ramal de ligação. Aí, ó, a gente no ramal de entrada tem o meu medidor. Do meu medidor, tá? Vai o circuito de distribuição principal, tá? Então, o circuito de distribuição principal sai do meu medidor até o meu disjuntor, tá? E dos meus disjuntores e do meu quadro de distribuição para o restante da casa são os meus circuitos terminais. Tá? Então, se a gente não vamos considerar a rede pública, faz parte do setor de instalação, né? Então, a gente tem a entrada de serviço, que é o meu ramal de ligação e o meu medidor, o circuito principal, que liga o medidor ao meu quadro de distribuição, e os circuitos terminais, que é o que vem depois do meu quadro de distribuição.
Pessoal, vocês conseguiram identificar esses setores? Eu falando assim, vocês conseguem pensar na casa de vocês? Mais ou menos, ó, o relógio de iluminação lá, o distribuição na sua casa. Todo mundo conseguiu visualizar ou não, pessoal? Sim. Então vamos lá, ó. Então olha só, pessoal. Então aqui, ó, mais um esquema, né, ó. Então a gente tem aqui, ó, o circuito de distribuição principal, ó, que vai ligando. Ah, pessoal. Então, LP, eu moro numa casa que tem 3 andares, tá? Bom, pessoal, tem o quadro de distribuição principal e tem os quadros locais, tá? Então, normalmente, quando você mora acima de uma potência, tudo isso a gente vai ver aqui na norma, tá? Mas acima de uma determinada potência e distância, tá? A gente, além do quadro de distribuição geral, a gente tem os quadros regionais, tá? Então, o quadro de distribuição geral também pode ser ligado a quadros terminais, tá? A gente chama de quadros terminais. Isso daqui é para uma ligação de prédio, tá, pessoal? Prédio normalmente é assim, mas também para casas muito grandes. Então, vamos lá, olha só. Então, pensem comigo aqui, ó, pessoal, né, ó. O meu ramal de ligação, então, o meu ramal de ligação, né, a gente vai colocar ele ali, ó, próximo da rede pública, né? Então, a localização do meu ramal de ligação é o mais próximo que a gente conseguir, né? Que o meu terreno permitir da rede pública. Aí, o meu ramal de ligação, ele é ligado imediatamente no meu medidor, né? Mas olha só, pessoal, do meu medidor até o meu disjuntor, a gente tem o nosso circuito principal, tá? Nosso circuito de distribuição principal. Nesse circuito aqui, pessoal, é o circuito que vai estar passando a maior corrente e a maior tensão da casa, né? Porque a partir daqui, ele vai se dividir em pequenos circuitos, né? Então, esse circuito aqui, ele é o circuito mais robusto, né? Consequentemente, também é o mais caro, né? Então, LP, então eu vou colocar o meu quadro de distribuição do lado do meu quadro, do meu medidor, para eu poder economizar aqui, tá? Na verdade, não é bem assim que acontece, tá, pessoal? Porque, olha só, se você coloca o quadro de distribuição também muito longe das iluminações, a gente vai ter que dividir isso daqui em quadros terminais. LP, tem alguma regra de onde que eu vou localizar o meu quadro de distribuição, tá? Pessoal, tem uma regra sim, tá? Não é obrigatória, mas ela é uma regra mas ela é uma recomendação, tá? Que é essa recomendação aqui, pessoal, esse método para localização do quadro elétrico, tá? Não é uma regra, ó, o próprio nome fala, é uma recomendação. Pessoal, usando esse método aqui, a gente coloca o quadro elétrico, tá? Na região mais econômica possível, tá? E mais ótima, região ótima, tá? Na região central, na região que ela vai estar mais perto de onde vai ser iluminado. Então, a gente economiza nos circuitos, tá? Então, qual que é esse método, pessoal? É o método do centro de gravidade. O método do centro de gravidade nada mais, nada menos do que uma média ponderada de localização do quadro, né? Como assim, LP? Mas, ó, então vamos lá. A gente vai vir aqui, tá? E a gente vai achar o que a gente chama de baricentro de cargas. Como assim, LP? Então, olha só. Eu venho aqui, ó, né? Então, olha só, para a gente encontrar o centro de carga, né, a gente pega e vai encontrar o baricentro da carga. Então, a gente pega assim, ó, pessoal, né? A gente vai vir... Então, ó, quando eu tenho aqui, ó, por exemplo, na minha planta elétrica, né? Ó, eu tenho a localização, né? Que a gente já locou, né? Então, eu tenho a localização das minhas tomadas, dos meus pontos de iluminação, e tenho a potência dele, né? Então, por exemplo, ó, eu tenho a localização desse ponto de luz e a potência dele, que é 200 VA. Eu tenho a localização dessa tomada e tenho a potência dela, que é 600 VA.
Como que a gente faz o método de distribuição de carga? Tá? Olha só, pessoal, através do... Como que a gente calcula o baricentro de cargas? Tá? A gente vai achar aqui, para a gente achar a posição dele em X e em Y. Então, olha só, eu vou vir aqui e eu vou pegar aqui, por exemplo, a minha planta elétrica. Eu vou pegar a minha planta já locado, tá? Então, na minha planta, eu já vou locar as minhas cargas elétricas, tá? Então, então o cálculo, a recomendação de onde colocar o quadro de distribuição, tá? Ele vem depois que a gente já tem a locação das cargas. Pessoal, eu loquei as minhas cargas, tá? Eu vou determinar aqui, o ponto de onde é a energia, o ponto de onde o meu circuito de distribuição principal entra na minha casa. A gente determina esse ponto aqui, como meu ponto 0, tá? Então, esse daqui vai ser o meu ponto 0 no meu gráfico. Esse daqui sendo o meu ponto 0, pessoal, eu determino aqui, um eixo X e determino aqui um eixo Y na minha casa, tá? Então, olha só, todo mundo entendeu isso? Eu vou pegar na minha planta, né? Por onde que vai entrar o meu circuito de distribuição principal, tá? Então, o meu circuito de distribuição principal, ele entra, né? Do ponto da casa que está mais próximo da rede pública, né? Então, provavelmente a rede pública está passando aqui, né? E aí eu vou deslocar daqui. Então, a minha energia elétrica entra na casa nesse ponto aqui. Esse ponto aqui eu determino como ponto 0, tá? E traço o meu eixo X e o meu eixo Y. Todo mundo entendeu até aqui o meu ponto, pessoal? Ou não? Se alguém tiver alguma dúvida, para agora, fala agora que a gente faz, tá? Que a gente resolve. Tá entendido? Posso seguir? Pode sim. Então, vamos lá, pessoal. Determinou aqui o meu ponto X, esse daqui sendo o meu ponto 0. Pessoal, toda carga elétrica, aqui, vai ter, né, uma distância em X e em Y do meu ponto 0, né? Então, olha, por exemplo, aí deixa eu pegar de uma outra cor aqui para destacar, Essa tomada aqui de 600 aqui, né, ela tem uma coordenada em X, que é 6,64, então ela tem, em X ela vale 6,64, e ela tem uma coordenada em Y também, Em Y ela vale 1,20, né? Por exemplo, eu tenho essa tomada aqui, Essa minha tomada aqui, ela também tem uma em X, e ela tem uma em Y que vale 0, né? Eu tenho essa tomada. Opa. Eu tenho essa tomada aqui, Vou pegar outra cor. Não. Essa minha segunda tomada, ela tem um quadrante em X e tem um valor aqui em Y, né? Essa minha tomada aqui... Opa, vou pegar outra cor aqui. Essa minha outra tomada, ela tem um valor em X e um valor em Y, tá? Então, a partir do momento que eu determino o meu ponto 0, o meu plano X e Y, todas as tomadas da casa têm um quadrante em X e um valor em Y, tá? A gente vai achar, pessoal, o baricentro das cargas, né? Como que é o baricentro das cargas? É o ponto, pessoal, que está mais próximo possível de todas as cargas, tá? Então, olha só. A gente vai achar a coordenada do meu baricentro de carga em X e em Y, né? Como que eu acho? Olha só, pessoal, eu vou fazer isso para todas as cargas, né? Então, eu pego aqui, essa minha carga aqui. Qual que é a posição dela em X? A posição dela em X é 2,64 vezes a potência dela, que vale
600. Eu vou fazer uma média ponderada, tá? Onde a média é da distância e os pesos é a potência, ó. Essa minha outra carga aqui, ó, também tá uma distância de 2,64, né? E a potência dela é 600, né? E a gente vai fazer isso para todas as cargas. E a gente vai dividindo pela soma dos pesos, ó. Então, 600 mais 600. Mesma coisa para a coordenada y, ó. Então, a gente vai pegar a coordenada y aqui, ó, para essa tomada aqui, né? A coordenada y dela é 0 vezes 600, né? Para essa minha segunda tomada. A coordenada dela, em y, é 0,5 e a potência é 600, né? A minha terceira tomada, a coordenada dela é 0,87, né? E 600. E assim a gente faz, ó, para todos os pontos. E divide pelos pesos aqui. Então, é uma média ponderada da localização em x e em y, né? Então, olha aqui, pessoal. Eu peguei aqui, ó. Então, olha só. Fazendo a média ponderada, tá, ó. Fiz para todos os pontos de energia, ó. Para todos, ó. Então, a gente põe a posição dele em x e a potência. A posição dele em y, a potência e acha a média ponderada, tá? Então, olha só, pessoal, a média ponderada desse circuito, dessa casa aqui, tá, ó, deu uma distância de 3,37 para x e 2,77 para y, né? Olha aqui, pessoal, 3,37, né? Ficaria, ó, mais ou menos aqui, ó, 3,37 para x e 2,77 para y, né? Ficaria mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos, ó, 2,77 e 3,77 para x e 2,77 para y. Ficaria mais ou menos aqui, ó, no meio da cozinha, né? É claro que o meu quadro de distribuição, pessoal, ele tem que estar, né? O meu quadro de distribuição, ele tem que estar na parede, né? Então, eu pego aqui e ponho na parede mais próxima do meu baricentro, tá? Então, pessoal, essa daqui, tá? Utilizando este método, então, ó, eu peguei aqui, ó, no meio da cozinha não deu, né, ó? A parede mais próxima era aqui, eu coloquei aqui. Tá? Pessoal, esse método, que é o método do baricentro das cargas, tá? Ele é o método para a gente é o método que melhor a gente consegue posicionar o quadro de distribuição da casa, tá? Porque a gente coloca ele mais próximo das cargas maiores, tá? E as cargas maiores requerem uma fiação mais cara, tá? Então a gente consegue economizar nesse passo, tá? Aí vocês falam para mim, CLP, é obrigatório fazer o método do baricentro das cargas? Novamente, não, né? O Pablo, é o que o Pablo falou, pessoal. A gente aqui no Brasil, normalmente, quem faz a parte elétrica é o próprio pedreiro da obra, né? Que dirá calcular baricentro de carga para localizar o quadro de distribuição, né? Mas é uma economia, tá? Quando você faz isso, você consegue economizar. O que para uma casa, né? Uma casa não faz diferença. LP, eu vou fazer minha casa aqui, minha casa é pequena, minha casa tem 100 e poucos metros quadrados, não vai fazer muita diferença, tá? Realmente, nesse caso, talvez a diferença seja pouca. Diferença faz, mas é pouca, né? Agora, vamos imaginar, pessoal, uma MRV da vida aí, essas grandes construtoras, né? Que vão fazer condomínios de prédio, né? Que cada condomínio tem aí os seus 500 a 1.000 apartamentos. Um pouquinho que você economiza em cada apartamento, mas quando você faz isso numa escala de 500 apartamentos, esse pouquinho já virou bastante. Vocês não concordam comigo? Nesse ponto tem muita economia. Tem economia. Então, olha só, pessoal. Então, olha só. Então, o quadro de distribuição... Então, eu fiz... Então, aonde der o meu baricentro, eu posso colocar o meu quadro? Não, tá, pessoal? Tem algumas regrinhas que a gente tem que seguir.
tá? A gente coloca o mais próximo possível do baricentro de carga, mas seguindo algumas regrinhas, tá? Que regrinhas são essas, pessoal? O meu baricentro, o meu quadro de distribuição, ele tem que ficar em um local de fácil acesso, tá? Ele tem que ser visível e seguro, tá? Em um ambiente de serviço ou circulação e deve ficar o mais próximo do medidor e o mais próximo do centro de gravidade da carga. Como assim, LP? Ah, eu fiz aqui o meu baricentro, ele por uma acaso ele deu no banheiro, né? Pessoal, o meu quadro de distribuição, tá? Ele é um dispositivo de segurança, né? Porque, por exemplo, vou pegar alguém aqui. Se a Jéssica, ela vai pegar alguma coisa na geladeira e ela começa a tomar um choque, né? Pessoal, a medida de segurança mas melhor, né? Não é a gente ir lá e puxar a Jéssica, porque eu posso segurar na Jéssica e começar a tomar um choque também, né? É a gente correr no quadro de distribuição e cortar e interromper a alimentação de energia, de eletricidade, tá? Então, o quadro de distribuição também é um dispositivo de segurança, tá? Então, se alguém está tomando choque, a gente tem que correr no quadro e cortar a alimentação de energia. Pessoal, se eu coloco o meu quadro de distribuição no banheiro, né? E aí a Jéssica tá lá tomando choque na cozinha e a Mariana tá tomando banho com a porta trancada e com caixinha de som Bluetooth no talo. Não pode, né, pessoal? Então, ó, o quadro de distribuição, além de ficar o mais próximo do medidor e do centro de gravidade, tá? Ele também tem que ser um local de fácil acesso. Então, um local que normalmente não é trancado. Então, a gente exclui banheiro, né? Banheiro é um local que normalmente é trancado, então não pode. Ele deve ser visível, né? Tem muita gente que tem mania de colocar um quadro, né? O quadro de distribuição é feio, né? Então eu vou colocar um porta-retrato na frente, vou colocar um quadro tampando, né? Porque aqui no meio do meu corredor, essa caixa branca aqui feia para dedéu, né? Vou esconder ele, vou colocar ele atrás de uma estante, né? Não pode, pessoal, ele tem que ficar visível, tá? Porque ele tem que ser de fácil acesso, tá? Em um ambiente de circulação, de serviço ou circulação, tá? Ó, de preferência, tá? A gente posiciona ele em corredor, cozinha, área coberta, tá? Cozinha e área de serviço, pessoal, a gente tem que ter cuidado, tá? Para que a instalação do quadro não atrapalhe a colocação de armários, tá? Então, eu já morei numa casa que o quadro de distribuição ficava dentro de um armário. Não é o correto, tá? Nem em ambientes reservados, como banheiros ou quartos que fiquem trancados, tá? Aqui tá falando um pouquinho mais, ó, pessoal, edifícios de vários pavimentos, tá? Os quadros de cada unidade devem ser acessível por todos os moradores daquele andar, tá? E a área máxima de localização de um quadro é 250 metros quadrados, tá? Então, se você tem uma casa de mais de 250 metros quadrados, além do quadro de distribuição, você vai ter que ter os quadros terminais, tá? Então, o seu quadro de distribuição é ligado em quadros terminais. Pessoal, até aqui tranquilo? Sim ou não? Sim. Sim? Vamos lá, pessoal. Então, ó, esse daqui é o nosso famoso quadro de distribuição, tá? Quadro terminal eu vou falar depois, tá? Então, ó, o quadro de distribuição é o centro de distribuição de toda a instalação elétrica de uma residência, tá? Então, olha só, é nele que chega o meu circuito de principal, né? E é a partir nele. Então, ó, chega, né? Nele, a gente vai encontrar os dispositivos de proteção de cada circuito, né? E é a partir dele que partem os circuitos terminais, tá? Esse circuito, o que é um circuito terminal, pessoal? Que a gente vai começar a falar agora. Um circuito terminal é o circuito que vai alimentar diretamente as lâmpadas, as tomadas e os aparelhos elétricos, tá? Então, até agora, ó, do medidor, circuito de distribuição principal,
quadro, até aqui, tá, pessoal? Essa energia é a energia que está chegando na sua casa. Essa energia não está alimentando nada, tá? É a partir daqui, do quadro de distribuição, que ele vai para lâmpadas, tomadas, tá? Então ele é o elemento, o quadro de distribuição, ele é o coração do projeto elétrico, tá? Então, olha só, pessoal, todo projeto elétrico moderno, tá? Ele é dividido em circuitos, tá? Então, LP, esses circuitos, tem alguma regra para eu fazer essa divisão, tá? Tem sim, pessoal, tem recomendações que a gente tem que seguir para fazer essas divisões, tá? E todos os circuitos partem do meu quadro, tá? Então, vamos ver agora quais são as regrinhas que a gente usa para dividir os circuitos, tá? Quantos circuitos vai ter na minha casa? Depende do tamanho da sua casa e depende do que você colocou no seu quadro de previsão de carga, né? Então, LP, minha casa aqui eu coloquei ar-condicionado, coloquei 3 chuveiros, Então, dependendo do que você colocou no seu projeto elétrico, você vai ter um número de circuitos diferentes, né? Então, vamos lá, pessoal, por que a gente pega e a gente divide, né, a nossa instalação elétrica em circuitos, né? Já que antigamente não se dividia, por que a gente divide hoje, tá? Pessoal, a gente tem muitas vantagens, tá? Como, a gente limita as consequências de uma falta, tá? Que provará seccionamento em apenas um circuito defeituoso, né? Por exemplo, o que é seccionamento, pessoal? É o antigo, que o pessoal antigamente chamava de caiu a chave, tá? É o meu disjuntor aqui, que é o meu dispositivo de segurança, interromper a alimentação. Eu vou contar para vocês, pessoal, uma experiência própria, tá? Uma experiência própria. Na casa que eu cresci com os meus pais. Era uma casa antiga também, que não tinha quadro de distribuição, né? Então a instalação era assim, uma instalação que a gente vê até hoje, tá, pessoal? A instalação era isso daqui, da rede pública tinha o meu relógio, né? O meu medidor. No meu medidor eu tinha os disjuntores, né? E daqui já saía o circuito para a casa toda. Era um circuito para a casa toda. Pessoal, o que acontecia, né? Uma casa antiga feita para potências antigas. Uma casa antiga feita para potências antigas muito menores, né? Quando a gente coloca um chuveiro mais potente, né? Aí você liga um computador, liga uma televisão maior, coloca um micro-ondas, né? Era comum, se você demorasse mais de 10 minutos no banho, tá? Desarmava o disjuntor. Só que assim, a minha casa era um sobrado, né? Que em cima a gente morava, e embaixo a gente alugava para 2 famílias. E ficava embaixo, na entrada do portão, o disjuntor, né? E às vezes estava tomando banho sozinho em casa, esquecia, o disjuntor desarmava. Você estava no meio do banho, você tinha que sair de casa, descer a escada e ir lá no portão para armar o disjuntor, né? Só que aí o disjuntor, o sistema ele já estava sobreaquecido, né? E aí esse banho de 10 minutos para até desarmar virava 3. Então, olha só, se você separa... LP, esperar o disjuntor esfriar. Esperar o disjuntor esfriar, isso mesmo. Se você separa o circuito, se você separa a sua instalação em circuitos, se você está tomando banho, né? Tem uma falha, tem um pico de corrente, o disjuntor desarma, né? Ele secciona aqui, O termo certo é secciona. O disjuntor secciona. Se o seu chuveiro tem um circuito dedicado para ele, né? O chuveiro desliga, mas o restante da casa está funcionando normalmente. Você não precisa sair no escuro, né? Você está na cozinha, né? Aí você está lá, aí você está na cozinha, aí você ligou o micro-ondas e o forno elétrico junto, né? E aí eles estão no mesmo circuito. O circuito secciona, não cai a chave, não desliga a energia da casa inteira, tá? Desliga só da cozinha. Aí você vai lá e rearma. Então, dividir o circuito em terminais já ajuda, tá? A gente já limita a consequência de uma falha,
tá? Facilita a verificação de ensaios e manutenção, né? Então, se eu estou tendo um problema na minha cozinha, eu já sei que o problema, né? Esse curto-circuito, tá? Ou mau dimensionamento de um disjuntor é naquele circuito em específico. Eu não preciso mexer nos outros, tá? E ó, pessoal, evita os perigos que possam resultar de uma falha de circuito único, tá? Como no caso de iluminação. Então é mais seguro e menos trabalhoso a gente pegar e dividir a nossa ligação em circuitos terminais, tá? Em vários circuitos, ó. Então chega na minha caixa de distribuição. Como chama aquele quadro lá que você só encaixa o disjuntor? O quadro de distribuição? Você só encaixa e tem umas hastezinhas de cobre, né? Que ela encaixa dentro do... É disjuntor de trilho DIN, chama. Disjuntor de trilho DIN? Isso. Mas, que aí passa bem no meio, né? Isso, ó, eu tô com um aberto aqui, ó. É isso mesmo, é disjuntor, é caixa de distribuição normal, né? Mas tem um disjuntor de trilho DIN. É os que usa hoje, que antigamente era um encaixe ruim, cara. Hoje é tudo desse sistema aí. Você prende em cima e força embaixo, ele já encaixa. É porque facilita até a troca, tipo, a troca caseira mesmo, né? Tipo, Nossa, muito mais prático e você evita passar cabo, né? Fazer os jump. Com certeza. Tá? É o bom também que você consegue montar o painel do jeito que quiser, né? Com esse tipo de trilho. Sim, não, sim. Mas espera aí, mas você fala para montar os quadros e fazer o jump, aquilo lá é o paint, é diferente, é junto com o disjuntor trilho DIN, só que é o paint de distribuição, também outra ferramenta. Esse daqui que você tá falando, né, ó? Esse aí é a barra, esse né? Trilho, é a barra. Isso, esse mesmo. Mas esse daqui, aí, no caso, é o barramento, né? Tem o da fase, do aterramento do neutro. Mas tem um outro LP. Esse daqui... Sei os trilhos. O fase e o neutro, eles ficam aqui em cima. A gente já vai, quando a gente for ver, a gente vai ver direitinho aqui como é que a gente monta o projeto no CAD do painel de distribuição, tá? Mas o barramento e o neutro, eles ficam aqui em cima, nessas duas barras aqui, ó. Aqui embaixo vai a divisão de circuito. O LP, é que quando o quadro é um pouquinho menor, que não usa esse barramento, aí você usa esse pente, é o pente de distribuição elétrica. Aí você tem ele de várias correntes e tamanhos, sabe? Normalmente para residência é isso aqui, né? Então, esse aí, cara, não é muito fácil você ver. A casa tem que ser já maiorzinho, com um projetinho bacana. Nem todo mundo gosta de pôr ele por conta de preço, sabe? Mas é o ideal que tem, nossa, sem sombra de dúvida, é o melhor quadro. Esse aí também parece que é um trifásico, né? Então, é um negócio mais grande. Maior. Não é bifásico. Com certeza. Mas, ó, vamos lá. A gente ainda vai chegar em bifásico e trifásico ainda, mas vamos lá. Então, olha só, pessoal. Então, ó, a gente vai dividir, né? Então, de novo, a gente vai dividir a minha energia que chega, a gente vai dividir em circuitos. Tem algumas regras para a gente seguir, tá? Recomendações, tá, pessoal? Recomendação não é regra, mas é bom ser seguida, tá? Olha só, pessoal. Toda a instalação deve ser dividida em circuitos, tá? De forma que cada uma possa ser seccionada sem risco de realimentação inadvertida através de outro circuito, né? Os circuitos terminais devem ser individualizados pela sua função dos equipamentos e utilização que alimentam, tá? Então, por exemplo, eu tenho um circuito de tomadas, eu tenho um circuito de iluminação, a gente identifica assim, né? Eu tenho um circuito para o chuveiro, eu tenho um circuito para o ar-condicionado, então a gente nomeia e individualiza pela função dele, tá? Devem ser previstos circuitos independentes para a tomada de uso geral da cozinha, copa e área de serviço. Tá? Então, ó, primeira coisa. Ó, equipamentos que absorvam correntes superiores a 10 A deve ter uma tomada de uso específico e cada tomada de uso específico deve ter um circuito exclusivo. Tá? Então, pessoal, eu vou resumir para vocês, tá? É mais ou menos assim, ó. Aqui tá tudo listado, tá? Mas olha só, o circuito de iluminação é um circuito próprio,
tá? Então, ó, a iluminação tem um circuito próprio para ele. Cada tomada de uso específico também é um circuito próprio, tá? Então, olha, é um circuito para iluminação, um para cada tomada de uso específico, tá? E como que ficam as tomadas de uso gerais, né? As famosas TUGs. Ó, excluindo a TUI, né? Excluindo as tomadas de uso geral, cada TUG, né? Se a minha alimentação for de 127 volts, tá? A gente vai reunindo as TUGs em circuitos até somar 1.200 volt-ampere, né? Então, por exemplo, ó, circuito de tomada, né? Circuito de TUG, né? Aí eu pego as tomadas da sala, as tomadas do quarto. Quando somar 1.200, né? A gente encerra. Se eu tiver mais tomadas, eu pego e começo um novo circuito. Tá? Sendo que as tomadas de cozinha e copa tem que ser um circuito exclusivo para elas, tá? Então, ó, vou me repetir, né? Mais ou menos, o que está falando aqui nesses dois slides, tá? Ó, que a gente, iluminação e tomada de uso específico, cada uma tem um circuito próprio. Primeira regra, né? Primeira recomendação. Segunda recomendação, né? Os TUGs, a gente vai reunindo os TUGs até dar 1.200 volt-ampere para uma instalação de 127, 2.200 para uma instalação de 220, tá? Deu essa potência, chegou nessa potência, a gente encerra aquele circuito. Se eu tenho mais tomadas, a gente começa em outro circuito. ALP, não entendi. A hora que a gente for fazer o exercício, eu acho que vai ficar mais claro, tá? Então vamos seguir aqui, ó, pessoal, com mais recomendações, tá? Outra recomendação. A norma esclarece ainda que um ponto de tomada pode conter uma ou mais tomadas de corrente, né? Então a gente já viu, né, pessoal? Por exemplo, ó, a gente tem um ponto de tomada, né? E nesse ponto eu tenho uma ou mais entrada. A ideia nesse caso é estimular a presença de um número adequado de tomadas de corrente nos diversos cômodos, tá? De forma a reduzir a utilização de benjamins e T's, tá? Outra recomendação, tá? As correntes de projeto, tá, pessoal? De iluminação em tomada, excluindo tomadas de uso específico, tá? Não devem ser superiores a 16 amperes, tá? Os pontos de iluminação não sejam alimentados em sua totalidade por um circuito só, tá? Caso esse circuito seja comum, iluminação e tomadas, tá? E os pontos de tomadas já não sejam alimentados na sua totalidade por um só circuito, excluindo que sejam circuitos comuns. Outras recomendações, ó. Aquecimento elétrico de água. Pessoal, a norma especifica, tá, que a conexão de um aquecedor elétrico de água ao ponto de utilização deve ser direta, sem o uso de tomada corrente, né? Então é aquilo que eu falei para vocês, pessoal. O chuveiro, né, por norma, a gente não liga ele como um ponto de tomada, a gente faz uma ligação direta através de uma caixa. Né? Tem gente que faz no próprio fita isolante, tá? Mas o certo é você comprar uma caixinha para fazer essa ligação. Outra recomendação, tá? Pessoal, o condutor de proteção, tá? Ele deve seguir todos os circuitos. Então, todos os circuitos têm que ter pelo menos, tá? Uma fase, um neutro e o condutor de proteção, o que a gente chama popularmente de fio terra ou terra, tá? Então, olha só, os circuitos, e aí a gente já vem aqui na imagem, ó, tá? Ó. Então, os circuitos eles seguem, tá? Com uma ou mais fases, neutro e o elemento de proteção, que é o meu terra. Tá? Pessoal, todo circuito tem que ser protegido por um dispositivo de proteção que a gente chama de dispositivo DR, tá? Que é o que a gente chama popularmente de disjuntor. Esse disjuntor tem que ser compatível, tá? Com a corrente e potência do seu circuito,
Então, LP, todo circuito tem um disjuntor único para ele? Sim. Tá? Como que eu dimensiono esse disjuntor? Calma lá que a gente vai ter uma aula só sobre dimensionamento de dispositivos de segurança. Tá? Mas, todo circuito, além de pelo menos uma fase neutro e terra, ele tem na entrada um dispositivo de segurança. E olha só, pessoal, a tensão do circuito, tá? Pessoal, a tensão do circuito, ela vai... E aí é um negócio que eu quero explicar para vocês, tá? Olha só. A tensão do circuito... LP, eu posso ter circuitos na mesma casa com tensões diferentes? Pode, tá? Olha só, pessoal, normalmente, tá? Uma alimentação residencial, né? Ela é o que a gente chama de bifásica ou trifásica, né? Lá no primeiro dia, eu expliquei para vocês o que é fase, né, pessoal? Mas a nossa energia elétrica, ela é produzida em 3 fases, né? Que estão espaçadas cada uma 120 graus geométricos, né? Então, LP, como assim? De uma forma simples, né? Se você olhar agora na rua, num poste, né? Você vai ver que pelo poste passam 3 fios. Cada fio é uma fase. Tá? Nos 3 fios estão correndo energia elétrica, cada fio é uma fase. Tá? Pessoal, dependendo do tamanho da sua casa e da sua demanda, tá? Você vai fazer uma instalação na sua casa que a gente chama de bifásica ou trifásica. Tá? Ou seja, né, ó, então olha só. Então a gente tem o poste aqui na rua, ó. A gente tem o poste aqui na rua. E a ligação da concessionária é trifásica, ó. Então, quando você olha lá no poste, tem 3 fios, né? Pessoal, dependendo da minha potência, e depois eu vou falar mais para vocês sobre isso, né? Tem aqui minha casa, ó. Eu posso pegar, né? 2 fases da rua ou 3 fases, tá? Tudo isso depende da minha potência. Eu posso pegar 2 ou 3 fases da rua, tá? Mas o negócio é o seguinte, pessoal. No meu disjuntor, tá? Para uma casa pequenininha pode ser uma fase só, tá? Mas normalmente aqui no meu disjuntor, ó, estão chegando 2 fases e o neutro, tá? Então, ó, normalmente vem, ó, 2 fases, ó. F1, F2 e o neutro, tá? Então, é o que a gente importa da minha concessionária, né? Pessoal, todo mundo sabe o que é neutro, eu expliquei lá também, tá? Mas o neutro, pessoal, ele também ele não é de segurança, tá? Mas ele é um dispositivo que acompanha de fuga de corrente, tá? Então, olha só, vamos lá. Então, pessoal, o meu circuito, tá? Ele pode ser, quando a instalação for monofásica, tá? Então, vamos lá. Para instalações monofásicas, instalações que chegam uma fase só na minha casa, tá? E é até uma determinada potência, deixa eu ver se está aqui já. No outro slide. Até uma determinada potência, né? Até uma determinada demanda, a minha ligação é monofásica. Eu pego da rua só uma fase, tá? Pessoal, para uma instalação monofásica, tá? Todos os circuitos terminais terão a mesma tensão, tá? Quando a instalação tiver 2 ou 3 fásicas, ela for bifásica ou trifásica, tá? A gente consegue, dentro de uma mesma casa, ter circuitos de tensões diferentes. Como assim, LP? Então, olha só. Prestem atenção. Se a minha fase, né? Se o meu circuito ele é composto de uma fase e de um neutro, né? Que é a minha fase neutro, a gente tem aqui a nossa tensão menor, né? No caso aqui de Poços de Caldas, a gente trabalha, né, com a tensão menor de 127 volts, né? Então, ó, quer dizer que então, se as minhas tomadas
forem de 127 volts, quer dizer que naquele meu circuito, né, percorre por ele uma fase e um neutro, né? Então, olha, a minha iluminação é fase neutra, ó, fase neutro, 127 volts, 127 volts, né? Mas olha só, pessoal, eu tenho alguns dispositivos, tá? Normalmente o meu chuveiro ou minha torneira elétrica, que ele é 220 volts. Mas, LP, como que eu consigo fazer uma ligação 220 volts, tá? Então, ó, se o meu circuito, se a diferença de potencial no meu circuito é entre a fase e o neutro, essa diferença de potencial é de 127 volts. Se o meu circuito, ele vai fase-fase, tá? Então, ó, para esse meu circuito do chuveiro, em vez de puxar uma fase e um neutro, eu puxei duas fases. Quando eu puxo duas fases, eu consigo a tensão maior, que é 220, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, pessoal, aqui em Poços de Caldas, a distribuidora de energia, né? A distribuidora, que no caso Poços EDMAI, ela fornece 120, saem dos transformadores 127, 220 volts, tá? Então a gente puxa para nossa instalação 127, 220 volts, tá? Então, chega, se minha casa for bifásica ou trifásica, né? Então, eu tenho a possibilidade de montar os meus circuitos com 127 ou 220 volts. Se eu puxar o meu circuito com fase neutro, 127 volts. Se eu puxar o meu circuito fase-fase, 220. Tá? A LP tem algumas concessionárias que trabalham com 220 baixa, 380 alta. Se eu não me engano, tem alguém aqui de São João da Boa Vista? Se eu não me engano, tá, pessoal? São João da Boa Vista trabalha com 220, 380. Tá? Mas olha só, a gente consegue ter tensões de circuitos diferentes. A gente consegue, dentro de uma casa, ter circuitos com tensões diferentes, tá? Tudo depende de como que vai ser a ligação dele, né? Se vai ser uma ligação fase neutro, a gente vai ter uma tensão menor. Se a gente tiver uma ligação fase-fase, a gente vai ter uma tensão maior. LP, então por que ligações monofásicas a gente só consegue uma tensão? Né? Porque você tem fase e neutro, você não tem duas fases para fazer uma ligação de tensão maior. Pessoal, deu para entender? Alguém tem alguma dúvida? Até aqui tranquilo? Pessoal, tem alguém aí me vendo? Beleza, LP. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Então olha aqui exemplos, tá? Ó. Então olha aqui, ó, nesse caso aqui, né, ó, tá chegando da minha alimentação principal, duas fases, né, ó, que é em vermelho, um neutro e um terra, né? E aí, ó, eu tenho um circuito de iluminação, pessoal. Normalmente os meus circuitos de iluminação são circuitos fase neutro, ó. Então, ó, tá saindo daqui, ó. Então, ó, tem um disjuntor de segurança para esse circuito, né, ó. Então tá saindo daqui. E aí tá saindo uma fase, um neutro e um terra, né, ó. Então, ó, esse circuito aqui, que pode ser o meu circuito 1, que é o circuito de iluminação, ó, ele é fase mais neutro, tá? A LP, eu preciso escrever terra aqui? Não precisa, tá, pessoal? A gente entende que numa ligação moderna, todos os circuitos têm o terra. Então, ó, tá saindo aqui, ó. Então, chega no principal, aqui o meu quadro tá distribuindo, ó. Então, a minha iluminação, ó, toda a iluminação é nesse circuito. Eu tenho aqui um circuito de tomada de uso geral, tá? Normalmente o circuito de tomada de uso geral também é um circuito fase neutro. Então, ó, tá chegando lá, ó, tá saindo aqui um fase e um neutro, né, ó, e o terra, e tá alimentando, ó, todas as minhas tomadas, né, fase, neutro e terra. Pessoal, tomada de uso específico, tá, ó, então eu tenho aqui um aquecedor, né, ó, a minha tomada de uso específico, a gente pode fazer uma ligação, ó, fase neutro, tá? Então ela pode ser uma ligação fase neutra, mas ela também pode ser uma ligação fase-fase, tá? E assim a gente consegue, ó,
Aqui a gente conseguiria uma tensão de 127 volts. Aqui a gente consegue uma tensão de 220. Tá, ó. Então, olha só, pessoal, o que parte, tá? Do circuito, o que parte de cada quadro de distribuição, tá? Então, o circuito, ele começa com o disjuntor geral, né? Aí tem o barramento de interligação das fases. Então, ó. Disjuntor geral, tá, pessoal? Esse disjuntor aqui, ele é a alimentação da casa toda. Se a gente desliga ele, a gente desliga a alimentação da casa toda. Então, disjuntor geral. Do disjuntor geral, né? Vem o barramento de interligação das fases, que é aqui, ó, né? Ó, o que vai ligando cada uma das fases, né? Então, do meu quadro de distribuição. O neutro e o terra, então parte dele também aqui, ó. Um barramento de neutro, né? E de terra, de circuito de proteção. Por último, pessoal, tá? As fases e as fases de cada um dos circuitos, fora a estrutura metálica e a tampa, né? Pessoal, alguma dúvida aqui? Sim ou não? Não. Oi, Pedro. Oi. A fiação do neutro vem da rua também? A fiação do neutro? Ela chega do seu, ela pode vir, ela vem do seu, ela vem pelo seu circuito principal. Tá? Ó. Deixa eu voltar aqui no desenho aqui, ó. Então ela vem daqui, ó. Daqui vem a distribuição, ó, do meu circuito principal vem o aterramento, né, a proteção, o neutro e as fases. Pessoal, então vamos vir aqui, ó, e vamos dividir, tá? Então olha só. LP, a gente já fez, ó, aqui a gente tem, tá? Um quadro de distribuição de carga, tá? Então, olha só, depois do quadro de previsão do cálculo da demanda, o próximo documento que a gente preenche, tá? É o quadro de distribuição de carga. LP, o que é o quadro de distribuição de carga? A gente distribui ele, né? A gente faz a divisão dos circuitos, tá? Então, olha só, a gente divide ele em circuitos. Para cada circuito, a gente calcula a potência total, tá? A gente faz essa divisão do circuito entre as fases. A gente calcula a corrente, o elemento de distribuição e a gente também dimensiona condutores e elementos de distribuição, tá? Então, esse daqui é um documento super importante do meu projeto elétrico, tá? Porque ele mostra pra gente a divisão de circuitos, mostra pra gente a divisão desses circuitos nas fases, ele mostra pra gente a corrente de cada circuito, tá? E também dimensiona condutor e dispositivo de proteção, tá? Então, pessoal, a gente vai passar agora as próximas 2, 3 semanas, tá? Preenchendo esse quadro de distribuição. A gente vai começar hoje, tá? Pela divisão de circuitos. Então, vamos lá. Então, olha só. Então, para a gente poder fazer a distribuição de circuito, tá? A gente já vai ter que ter montado o quadro de previsão de carga. Tá? Então, ó, eu tenho esse apartamento aqui, ó, pessoal. Né, ó, esse apartamento que tem 1, 2 dormitórios, um banheiro, uma área de serviço, uma cozinha, uma copa e uma sala. Né? Então, olha só. Já fiz o quadro de previsão de carga para ele. A gente já aprendeu a fazer quadro de previsão de carga, né? Com o quadro de previsão de carga feita, vamos montar agora. Vamos começar a preencher o quadro de distribuição de carga, tá? Mas eu vou começar aqui, ó, só pela distribuição de circuito, tá? LP, tem uma regra de eu começar pelo circuito de iluminação, depois ou eu começo pelas TUGs ou eu começo pelas TUIs?
Não, tá, pessoal? Não tem tanto faz, tá? Então, ó, a partir do quadro de distribuição, vamos fazer, a partir do quadro de previsão, vamos distribuir, tá? Então, olha só, pessoal, o que, que a minha norma fala para mim, tá? Então, ó, a gente colocar, então, ó, o meu circuito 1 aqui, tá? Ó, a gente pode fazer, por exemplo, ó, a gente pode, então vamos começar aqui, ó, né? O que que minha regra fala para mim, né? Que TUG e iluminação, né, somados, cada circuito tem que ter no máximo 1.200 por uma tensão de 127, 2.200 por uma tensão 220, tá? Vamos pensar que a gente está fazendo aqui para postos, pessoal, tá? Normalmente tensão de 127, tá? Então, ó, para minha tensão aqui de 127, né? Então, olha só, pessoal. Vamos começar. Se a gente fizer, por exemplo, né? Olha só. Olha, o meu dormitório, né? Ó, o meu dormitório, ele tem, ó, iluminação 200, né? E 300. Então, vamos lá. Ó. Vamos começar aqui, ó. O meu circuito 1, ó. O meu circuito 1, ele é TUG mais iluminação. Né? TUG mais iluminação. Vamos lá, olha só, pessoal. Se eu pegar o meu dormitório 1, né? O meu dormitório 1, ele tem 200 de iluminação mais 300 de TUG, né? Tem algum TUG nele? Não. Então aqui a gente tem 500, ó, né? Olha só, para iluminação até 127, para tensão até 127 volts, a gente pode reunir por circuito até 1.200, né? Então eu posso colocar mais coisa aqui, ó. Posso colocar, por exemplo, ó, o dormitório 2, ó. O meu dormitório 2 também tem 200 de iluminação mais 300. Então aqui a gente colocou 500, ó. A gente tem 1.000, né? A gente pode colocar até 1.200, né? Olha só, pessoal, a LP, não é que eu posso colocar até 1.200, eu tenho que colocar até 1.200? Não necessariamente, né? Ó, se eu colocar o meu hall aqui, né, ó, o meu hall, ele tem aqui, ó, o meu hall ele tem 300, tá? Então, se eu colocar o meu hall, vai passar 1.300. Se eu colocar a minha sala tem 400, também vai passar. Então, eu vou fechar aqui no meu circuito 1, tá, ó. O meu circuito 1, ele vai ser, ó, TUG mais iluminação, né, dos dormitórios, tá? Então, ó, dormitórios 1 e 2, tá? Então, dos dois dormitórios. Então, o meu circuito 1 é TUG mais iluminação dos meus dois dormitórios, né? Qual que foi a potência total do meu circuito 1? 1.000. 1.000 volt-ampere, né? LP, quanto que dá isso daqui em watts? Então, vamos lá, ó. Vocês lembram que normalmente para TUG... Só um minutinho, para ver uma coisa aqui. Peraí, deixa eu só ler uma coisa aqui, pessoal. É 0,8 LP. Não, 0,8. Deixa eu só ver uma coisa aqui, que ele falou de... É que eu quero ver se... É melhor mesmo. Eu quero ver a do ponto de iluminação aqui, ó. Ó. Eu pensei em fazer um só por ponto de iluminação, mas ele fala que é melhor não. Tá? O ponto de iluminação não ser por um circuito só. Então a gente tem aqui, ó, 1.000 VA, né? LP, para tomada, para TUG, né, pessoal? A gente trabalha com um fator de potência de 0,8, né? Então a gente tem aqui, ó, que a nossa potência em watts, né? Ela é a minha potência ativa vezes o meu fator de potência, ó.
Então, a minha potência em watts, ela vai ser 1000 vezes 0,8, tá? Então, a minha potência em watts para o meu circuito de iluminação vai ser 800 watts. Tá? Então, a minha potência aqui vai ser de 800 watts. LP, por que eu preciso saber a minha potência, tá? Ó, porque eu quero saber qual que vai ser a corrente do meu circuito 1, tá? Pessoal, a gente sabe que potência é igual a tensão vezes corrente, né? Para o meu circuito 1, a potência... Mas essa potência aqui tem que ser em watts, tá? Para o meu circuito 1, a potência é 800, ó. A minha tensão V é 127 vezes I. Vou fazer essa conta aqui, pessoal. Deixa eu pegar aqui a calculadora, ó. Então, se a gente fizer 800 dividido por 127, né? Então, ó, a minha corrente do meu circuito 1, em média, ó, tá? É 6,3 ampere, tá? Pessoal, cada circuito tem que ter uma corrente de, no máximo, 16 ampere, né? Então, tá mais do que dentro do limite. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui, pessoal? Tá? Lembrando que não tem uma regra única, tá? Se você quiser fazer um circuito para cada tomada da sua casa, pode, né? Só que você vai encarecer sua obra e vai ficar meio sem sentido, tá? Então, pra gente faz isso seguindo mais ou menos as recomendações, né? Então, vamos lá, ó. Qual que é a próxima recomendação aqui que a gente... Então, vamos lá, ó. Qual que vai ser o próximo circuito? Né, ó? Então, a gente fez para os 2 dormitórios. A gente pode fazer um circuito, ó, para sala, hall. Não pode, ó? Sala e hall. Ó, vamos pôr aqui, ó. O nosso circuito 2, né? É um circuito também de TUG mais iluminação, né? O que vai nele, ó? Sala, hall. Ó, então vamos lá, ó. Então, ó, o meu circuito 2, né, ó? Circuito 2, né? Pessoal, se eu pegar a iluminação da sala, ó, mais a TUG dele, dá 400, ó. 100 mais 300 dá 400. Esse aqui é sala, né? Vamos lá. O meu hall, pessoal. O meu hall, ó, ele vai dar 200 mais 100, 300, ó. Então, ele é 100 mais 200, que vai dar aqui, ó, 300, né? Olha só, pessoal. ALP, eu posso parar aqui? Pode. Mas olha só, o meu banheiro, ele tem 3 TUGs, tá? Cada TUG é de 600. Se eu pegar um do banheiro aqui só, então, ó, dos 3, eu pego um para mim, tá? E vou colocar aqui, ó, banheiro 1, né? Então, a gente tinha aqui 700, né? Se a gente somar 600 aqui, vai dar 1.300. Mas LP tinha que ser 1.200, tá? Pode passar um pouquinho? Um pouquinho pode, tá, pessoal? Não pode ser 1.500, tá? Mas 1.300 para você adicionar aqui, pode também, tá? Então, ó, é sala, hall e banheiro 1. Tá? Então, ó, uma tensão de 127. A gente vai ter uma potência total aqui de 1.300 VA. Que, pessoal, olha só, né? Nesse caso aqui, vai ser 1.300 vezes 0,8. Depois a gente faz aqui, ó. 1.300. 1.040. Vai dar 1.040. Então, ó, a minha potência vai ser 1.040. Né? Ó, minha potência em watts vai ser 1.040. Opa, não é 1.400, 1.040.
A gente sabe que potência é igual a V vezes I, né? Então, a potência é 1040, né? A tensão V é 127. Vamos ver quanto que dá o nosso I? Então, 1040 dividido por 127. Opa. Vai dar aqui, ó, 8,2. Então, a minha corrente desse circuito. E aqui deu 8,2, né? Também tranquilo, ó. Então, olha, eu vou riscar aqui o que eu já fiz, tá, pessoal? Só pra gente facilitar, ó. Já fiz o dormitório 1, já fiz o dormitório 2, já fiz o hall e a sala, e eu fiz aqui, ó, uma tomada, um circuito do banheiro, ó. A LP, eu pegar lugares geometricamente próximos também ajuda? Sim, tá? É uma boa prática porque ele vai passar pelo mesmo conduíte. Tá? Então, olha só. Vamos fazer agora, pessoal, outro pro banheiro, ó. Né, ó. Eu já fiz dois, ó, eu já tirei um circuito do banheiro, ó. Mas ainda falta 2 tomadas de 600 no meu banheiro e a iluminação, né, ó. Então, se eu fizer outro circuito de banheiro, ó, pessoal, eu vou ter 2 iluminações que é 1.200, 2 tugs que é 1.200, né? Mais a iluminação que é 100. Então, outro para o banheiro aqui, ó, eu tenho 1.300. Então, ó, o meu circuito 3 também vai ser um circuito de tug mais iluminação, né? Que a gente vai chamar aqui desse circuito aqui de banheiro 2, ó. Né? Vai ser 127 volts. Bom, pessoal, aqui vai 1.300, né? Se deu 1.300, a conta vai ser a mesma, né? Ó, 1.300 vezes 0,8, 1.040, né? A minha corrente também vai ser 8,2. Então, ó, terminei banheiro também, ó. Né? Ó, ainda não tô contando meus tuis, hein, pessoal? Tô contando só. Terminei o banheiro, né? Vamos fazer agora, ó, área de serviço. Ó, vamos fazer aqui, ó, área de serviço. Vamos chamar de área de serviço 1. Por que é área de serviço 1? Né? Porque eu não vou conseguir fazer a área de serviço toda em um único circuito, tá? Então, olha só, eu vou fazer 2 dele, ó. Vou deixar um aqui, tá? Que vai dar aqui, ó, 1.200. Eu vou colocar a iluminação aqui, tá, pessoal? Mais 100. Que vai dar aqui 1.300, tá? Então, olha só, o meu circuito 4, ele vai ser também de tug mais iluminação, né? Que vai ser aqui, ó, que eu vou chamar de área de serviço 1, tá? 127, né? Vai acabar dando aqui 1.300, né? Que vai dar 1.040 volt-ampere e uma corrente de 8,2. Né? Ó, mas eu ainda tenho um na área de serviço aqui que eu vou precisar juntar com alguém, né? Ó, a área de serviço, ela fica do lado da cozinha, tá? Então, olha só, vou começar aqui pela cozinha, tá? Eu vou pegar esse daqui da cozinha, ó, e vou fazer 2 da cozinha aqui, ó, tá? Tá? Eu vou fazer 2 tomadas, ó, eu vou pegar uma de uso geral aqui também, tá? Que eu vou chamar aqui de cozinha 1, ó. Cozinha 1, né? Então, ó, o meu quinto circuito aqui, ó, também é de tug mais iluminação. Não, não tem iluminação nenhuma no circuito 5, ó. É um circuito só de tug. Que eu chamei de cozinha 1. Também é 127 volts, né? Também é 1.300, que vai dar 1.040, 8,2. A LP, eu estou dividindo aqui o meu de uma forma diferente. Eu não estou juntando dormitório, juntei o dormitório com a sala.
Não tem certo e tem errado, tá? Tem decisões mais práticas, menos práticas, mais certa e errada não. Tá, ó. Então, olha aqui, pessoal. Na minha cozinha, tá? Eu ainda tenho, ó. Eu ainda tenho na minha cozinha, ó, 2 tomadas aqui, ó, né, ó. Então eu vou fazer o cozinha 2 aqui, ó, né? Que eu vou pegar essas 2 tomadas de uso geral aqui, ó. Que vai dar 1.200, né? Então aqui, ó, o meu circuito 6, tá? Também é tomada de uso geral, que eu chamei aqui de cozinha 2. Vai dar aqui 127 volts, né? Vai dar aqui 1.200. Bom, então vamos ver quanto que vai dar a potência, tá, pessoal? A potência aqui vai ser 1.200 vezes 0,8. Deixa eu ver quanto que dá aqui. LP, Oi. esse fator de potência o senhor tirou da onde mesmo? Cara, lembra que eu falei para você que a gente considera, para tomada de uso geral, fator de potência igual a 0,8? E a tomada de uso específico, cada uma vai ter o seu? Certo. Tá lá, tá no slide da aula passada lá. Valeu. Opa. Então, ó. 1.200 vezes 0,8 dá 960 aqui, ó. Então aqui dá 960, né? Que a gente vem aqui, pessoal, então em vez de 1.040 aqui vai ser 960. Vamos ver quanto que vai dar essa corrente aqui. É, 960. Então vamos fazer aqui, ó, 960 dividido por 127 dá 7,55. 7,55 ampere. Então vamos lá, pessoal. Ó, ainda falta a iluminação da minha cozinha, ó. Eu não posso desprezar a minha cozinha toda ainda, né? Então vamos lá. E falta um da área de serviço ainda, tá? Fora os TUIs. Então vamos lá. Ó, eu vou ter um aqui, ó, pessoal, né? Vou pegar um aqui para a Copa, ó. Né, ó. Vou pegar 2 tomadas da Copa aqui, ó. Então vai ficar faltando uma aqui, tá? Que eu vou chamar aqui de Copa 1. Tá? Vão ser 2 tomadas de uso específico de 1.200. Tá? Então, ó, o meu circuito 7, que é um circuito de TUG, a gente chama de Copa 1, né? 127. Pessoal, tem gente que coloca cozinha num circuito só, copa num circuito só, quarto num circuito só. Pode também, tá? Como é recomendação e não uma obrigação, tá? É até uma prática bem comum de fazer copa um circuito, cozinha em um único circuito, tá? É uma prática que a gente encontra bastante. Eu tô fazendo aqui seguindo todas as recomendações, tá? Mas não é obrigatório. 1.200, pessoal, ó, 1.200 vai dar 960 de potência, né? E 7,55. Ah, tem gente que faria para cozinha um circuito só, para copa um circuito só? Tem, tá? Olha só, pessoal, eu vou pegar agora o que eu vou chamar de Copa 2, ó. Então, nesse meu Copa 2, eu vou pegar o TUG que está faltando de 600, ó. Né? Mas eu vou pegar também, ó, mais o meu TUG de 100 e mais a minha iluminação de 100 também, ó. Então, aqui deu 800, né? Bom, pessoal, vou pegar também a iluminação da cozinha, ó, que eu vou chamar aqui de cozinha 3, né? Que é a iluminação da cozinha, ó, é 200 também. Então, até aqui eu tenho 1.000, né? Então, ó, acabei aqui, ó. Acabei com a cozinha aqui também com 1.000, né? Então, ó, o meu circuito 8, né?
que é TUG mais iluminação, a gente tem aqui, ó, copa 2 e cozinha 1 e cozinha 3. Cozinha 3. 127, deu aqui 1000 volt-amperes, né? Uma potência total para 1000, ó, dá 800 aqui, né? E uma corrente de 6,3, ó. Mesmo daqui de cima, pessoal. Não preciso repetir o cálculo, né? Pessoal, sobrou alguma coisa? Tá? Sobrou, ó. Eu tenho um circuito da área de serviço ainda, ó, e mais a iluminação da área de serviço. Eu fiquei esperando para ver se eu conseguia juntar ele com alguém. Não deu, né? Então eu vou chamar aqui, ó, de área 2. Área de serviço 2, né? Então a gente tem aqui, ó, 600 de iluminação mais 100. 600 de TUG mais 100, que dá 700, tá? Então, ó, o meu circuito 9 é um circuito de TUG mais iluminação. Ó, pessoal, todos esses cálculos que eu estou apagando aqui, a gente apresenta no memorial de cálculos, tá? Que eu vou chamar aqui de área 2, ó. Área serve 2, né? É 127, deu aqui, ó, 700 volt-ampere, né? Ó, vamos lá. Vamos colocar aqui 700 para a gente ver, ó. Então fica 700 vezes 0,8 dá 560. Aqui, ó, 560, né? Então, ó, no lugar de 960 aqui, fica 560. Vamos ver de quanto que vai ficar a nossa corrente. Ó, então 560. Opa. 560 dividido por 127 vai dar 4,4. Tá? Ó, pronto. Fiz todos os TUGs e TUIs, né? Agora vamos para os TUI. Todos os TUGs de iluminação, né? Agora vamos para os TUIs, pessoal. O TUI, tá? É padrão, todo mundo usa, cada TUI um circuito, né? Então, ó, por exemplo, aqui, ó, a gente tem, né? Esse daqui do banheiro, ó, que eu imagino que seja chuveiro, tá? Não tá escrito aqui, tá? Então, ó, o meu circuito 10 seria o do chuveiro, tá? Ó, 127 volts também, né? Pessoal, qual que é a potência? 5.600. Tá? Pessoal, para TUI, cada um vai ter um, tá? Se ele não falar, a gente pode considerar o nosso fator de potência 1 se repete. Né? Então, 5.600 dividido por 127... A minha corrente aqui, pessoal, ó, é de 44,1 ampere, né? Vamos o próximo circuito, ó. Esse meu circuito 11 aqui, ó, que é o circuito que eu acho que é do micro-ondas. Tá? Então, ó, vamos lá, ó, micro-ondas. 127, né, ó, é 1.500. Fator de potência 1.500 também. Se eu não falar, pode considerar 1 para TUI. Então, ó, 1.500 dividido por 127, a corrente nele vai ser de 11,8, né? E o último TUI aqui, ó, então, fui fazendo, fiz também. Falta esse último aqui que eu vou chamar, que ele não falou, especificou, eu vou chamar de forno, tá? Então, vamos lá, o forno aqui, 127, tá? Então, vamos lá, o forno, pessoal, a potência dele é 5.000, né? Que vai dar aqui 5.000 também. A corrente, ó, vai ser 5.000 dividido por 127.
1000 dividido por 127 vai dar 39,4. Pronto, pessoal. Dividi todos os circuitos dessa casa, tá? Pessoal, essa divisão aqui, tá? Eu fiz essa primeira divisão aqui, eu fiz ela seguindo, tá? Todas as recomendações bonitinhas, tá? Na próxima, porque foi a primeira que a gente fez, tá? Na próxima, tá? Normalmente, pessoal, copa, cozinha e área de serviço, eles fazem um único circuito para eles, tá? É claro que os tools separados, mas banheiro, copa, cozinha e área de serviço é um único circuito só. Mesmo que ele extrapole 1200, tá? Não tem problema, é um único circuito só, tá? Então, nessa primeira, eu fiz aqui, ó, 12 circuitos. LP, quer dizer que se eu separasse em mais circuitos, estaria errado? Não. Errado não tá, pessoal? Errado não tá. É só decisão de projeto. Nesse caso aqui, pessoal, esse projeto aqui, ó, tá em 12 circuitos, tá? Para uma casa desse tamanho aqui, tá demais, tá? Então, uma decisão mais prática seria fazer isso que eu falei para vocês, tá? Mas como foi a primeira vez que a gente fez, vamos seguir a norma bonitinha, tá? Nas próximas a gente parte para decisões mais práticas. Pessoal, vocês conseguiram entender o que eu fiz aqui? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Tem alguém falando aí? Opa, sim. Deu sim, LP. Então, olha só. Deixa eu parar, peraí. Então, olha só, pessoal. Oi. Oi? Pode falar, Danilo. Com uma dúvida. Essa parte aí que você falou da decisão mais prática, eu não consegui ouvir direito aqui, que a internet deu uma caída. Eu falei aqui, o que eu falei? Eu lembrei. Eu falei, cara, que... Peraí, eu já vou projetar de novo, eu só precisei parar aqui para pegar um exercício, mas vamos lá, deixa eu projetar de novo aqui minha tela. Ó, então vamos lá. Nessa divisão aqui, né, que eu fiz, você percebe que eu fiz 12 circuitos para uma casa que não é tão grande, tá? Tá errado? Não tá, tá? Mas eu fui seguindo, ó, eu quebrei, né? Então a cozinha tem 3 circuitos separados para cozinha, né? Isso tá errado? Não, tá? Eu tô falando como que normalmente é feito na prática, tá? Na prática, eles pegam essas áreas, tá? De maior concentração de energia, cozinha, copa e área de serviço, faz um circuito só para eles, tá? Mesmo que extrapole a recomendação de 1200, tá? Faz um circuito só para cozinha, um só para copa, um só para o banheiro e um só para área de serviço, tá? É comum a gente achar isso, tá? Entendeu agora? Sim ou não? Entendi sim, LP, valeu. Então, olha só, pessoal. Entendi, sim. Então, vamos lá, olha só. Para todo mundo ficar muito treinado, tá? Ó, começar a fazer agora, tá? Para entregar semana que vem, mas começa a fazer agora. Né? Tem meia hora de aula ainda, eu acho que dá tempo de terminar hoje, tá? Pessoal, micro apartamento, kitnet, 3 cômodos, tá? Para o pequeno apartamento abaixo, montar o quadro de previsão de carga. Então, ó, eu não estou dando o quadro de previsão de carga. Tá? Mas vocês já aprenderam a fazer ele, né? É um kitnet com 3 cômodos. Eu acho que todo mundo consegue. Vai ser rapidinho para montar o quadro de previsão de carga. Né? Feito isso, montou o quadro de previsão de carga, tá? Faz o quadro de divisão de circuito e, tá? Não a planta elétrica, mas a alocação. A planta elétrica ainda não, a planta elétrica é o final, tá? Mas faz a alocação nessa planta aqui. Tá? O link para fazer isso aqui, pessoal, o link eu vou colocar agora no grupo de WhatsApp, tá? Deixa eu colocar aqui. Insta. E também
Vou subir esse link aqui. Lá, vou colocar agora na unidade 2, seção 2. Então, ó, coloquei o link no grupo de WhatsApp, tá? E já tô subindo o link lá para a unidade 2, seção 2 aqui. Pessoal, alguma dúvida do exercício? Todo mundo conseguiu ver, viu o que era? Entendeu o que é para fazer? Professor LP. Então podem começar aí que eu vou ficar até 9h30, eu fico aqui para tirar dúvidas.